Boa noite, boa noite. Estamos aqui, primeiro podcast, Garage Elon. Hoje, 25 de setembro de 2025. Eu, Divino Antônio, estou aqui na incumbência hoje fazer esta apresentação de dois amigos aqui, Gerson, aí, Elon, aí, Elon Carpo aqui, ó. Valeu. E nessa vibe que nós vamos, porque isso aqui promete. Então, vamos começar a ter mais delongas aqui, ó. Nosso amigo Elon. Elon, fala um pouco pra gente aí como que surgiu essa proposta, tá, de garagem Elon Carpo. Essa proposta surgiu numa necessidade, assim, a CDTI, que é uma empresa já que eu já toco aí já há um tempo, né? Já tem 5 anos que ela surgiu, mas já vem de uma ideia antiga, né? Que é na área de restauração de carro, de reparos, Sim. né? Mas, a princípio, o Elon mesmo, assim, ele iniciou com preparação de automóveis turbocompressores, né? Carro de arrancada, de pista. Tem uma história já bem agregada nisso aí, já, né? isso, já tem bastante tempo que eu trabalho com isso. Comecei em oficina com 17 anos, 16 para 17 anos. Estrada. Vai para aí quase 40 anos. Então, assim, a garagem ela surgiu numa necessidade, às vezes, que a gente percebe que os carros mais de coleção têm aquela pausa, aquele tempo que fica parado, Sim. né? Então, o carro descarrega a bateria, o carburador fica seco na hora que vai trabalhar, entrar em funcionamento de novo. Até o combustível entrar nesse carburador, ele pode estar com resíduo lá dentro, dá afogamento. Então, se torna muito difícil para o proprietário do carro, naquele momento, né, sem muito conhecimento, tentar funcionar esse carro, né, com os riscos de incêndio, por vazamento de gasolina, né, um diafragma, uma bomba de combustível está ressecada, então ela pode vazar um combustível ali no momento, e por falta de conhecimento, ou até às vezes de insistência demais, pode ocorrer um incêndio até na própria residência da pessoa, nessa questão aí do carro, né? Então a ideia é trazer isso para cá. Bom, e também é bom salientar isso, que nem todo profissional da área entende desses carros mais antigos, né, Lon? O negócio mais especializado, né? É bom salientar geralmente isso hoje eles usam o termo de raiz, né? O cara de raiz mesmo. Eu, como disse, né, aos 16 anos, eu trabalhei com meu pai, eu venho com uma bagagem de herança mesmo. Meu pai foi uma pessoa que conhecia muito de carburador, de eletrônica, veio de radiotécnico, né? Então, assim, eu fui absorvendo isso muito jovem, muito novo, e gostei, né? Eu resolvi até parar de estudar para isso, viver a minha vida. Só que não parou não, pô, estudou muito. Rapaz, aqui tem... E aí, nesse caso aí, eu vivi a minha vida, né, em pró automóvel, né? Sim. E nesse caso de carburação, de distribuição, tanto platinado como ignição eletrônica, essas coisas, eu domino por conta de eu vivi isso aí na pele. Nós tínhamos uma oficina que mexia com regulagem eletrônica, na época a gente falava isso, né? Regulagem eletrônica de motor. Então era lâmpada de estrobo, né, estroboscópica para acertar a ponta, avanço centrífugo, avanço a vácuo de distribuidor. Meu pai muito exigente, tinha que desmontar aquilo tudo, lubrificar, mesa de distribuidor, ângulo de permanência de platinado, aquelas coisas todas. Então a gente trabalhou muito com isso, né, restaurar distribuidor que estava com folga de eixo, né? Inclusive o Gerson tem uma Fordinha aqui 29, eu refiz tudo, né? A distribuição do carro dele, né? Que estava todo oscilando, não tinha um bom funcionamento. Então isso é muito importante num carro antigo, né? Principalmente se usar platinado. Pessoal, viu o que ele falou, né? Ford 29, falando de carro 29. Aí, vamos chegar lá, coisa linda. E isso aí a gente vai tendo a noção de trabalho, né, de ponto de carro, né, deslocamento volumétrico, ponto superior, essas coisas todas, a gente acerta um carro como manda o figurino, né, de acordo com a tabela do fabricante. Carburação principalmente, né, tabela do carburador, giclei principal, giclei de corretor de ar, giclei de marcha lenta, né, os tubos misturadores, altura de boia. Então essas coisinhas a gente nasce, né, quem nasceu dentro desse ambiente, igual eu, né, tem esse conhecimento. Mas para passar isso hoje, né, a gente enfrenta duas situações. Primeiro, a tecnológica, né? Se pergunta assim, qual é o mercado hoje? Eletrônica embarcada, né? Eu também trabalho, tenho um desenvolvimento muito alto próprio nisso aí, né? A eletrônica embarcada. E
pouco interesse nessa voltar para trás, né? Voltar a mexer com o carburador, entender o que é uma entrada de ar falsa, aquelas coisas tudo, o que é uma injeção rápida do carburador. As pessoas vai ter uma dificuldade absurda de compreender a função mecânica de uma peça daquela carburar ar combustível. Então, se torna mais fácil entrar no ramo de injeção eletrônica, né? Só outra coisa, não é só gostar, não é só saber, tem que gostar. Tem que gostar. Se ele está aqui, né, nesse nível que ele está, é porque gosta, é apaixonado. Tem que amar. Vocês estão vendo aí que é uma pessoa profissional, não caiu de paraquedas nesse conceito aqui que ele está vivendo, né, está implementando. É visionário demais, eu digo, Steve Elon, muito visionário, porque é um projeto muito bonito, mas sabe o que está falando, tem experiência. Eu quero que você fale um pouquinho agora da sua formação. Pois é, eu sou formado em engenheiro, eu sou engenheiro mecânico, né? Em formação em engenharia mecânica e principalmente automobilística, né? Eu tenho pós-graduação. Rapaz. Fiz outra pós-graduação em educação profissional tecnológica. Fui professor na área de automotiva, né? No Senai. Depois fui para Goiânia, fui para o Senai Canaã, fui coordenador da área automotiva lá. Então, assim, o retorno meu à escola, Divino, foi com 38 anos. Eu tinha só a 6ª série. E aí, nesse caso, eu resolvi entrar no EJA mesmo. E fui estudar. Dedicação. Eu tinha só a 6ª série, eu tinha que ter o ensino fundamental, depois o ensino médio. O meu sonho era ter o ensino médio só. Quando eu formei, né, terminei o ensino médio, que eu peguei a certificação, eu resolvi fazer um Enem e fazer um vestibular na União Evangélica. Que história bacana, pessoal. Aí, nesse caso, eu passei eu falei, tô pronto para estudar. Gostei. Eu já estava com 40 anos. Aí eu falei, eu tô dando conta de sala de aula, né? Vamos cair dentro desse negócio. E através do Enem, o Enem bem feito, hoje, né, a gente costuma dizer que as pessoas têm as possibilidades de estudar. Sim, né? claro. Fala muito de governo, fala muito de situações, tudo, mas isso vai da pessoa. Porque tá aí, é por lei, né? A educação é por lei. É direito do cidadão. Né? Então, o que acontece? Eu fiz um Enem e tive uma aprovação boa em pontuação e ganhei uma bolsa. Sim. E fiz a bolsa do ProUni. Então, te motivou? Motivou, né? Eu tive uma bolsa 100%. Bacana. Então, eu estudei na União Evangélica, uma instituição de educação muito consagrada aqui dentro de Anápolis, né? No curso de engenharia mecânica, e passei aí os meus 5 anos, né? Quase 4.000 horas, mais 200 horas aí de extra classe, mais TCC e mais a parte de trabalhos que a gente fazia de semana de engenharia. Então, a gente aplicou muita coisa e para mim foi bom, né? No final das contas, uma das coisas que me passou pela mente é o seguinte: bom, eu continuo sendo um Elon que conhece de carro. E, na verdade, eu estudei engenharia para sair. Eu estudei engenharia para sair de oficina, porque eu tive um hiato disso, né? Fiquei muito tempo, morei 12 anos em Brasília, e lá foi meu ápice de mexer com carro preparado. Então lá era a minha vida, né? Todos os carros. Olha de onde ele vem, carro preparado. Lá era história. Vocês vão saber mais dele. Lá era pista. Aqui vai falar muita coisa. Lá era pista, né? Esse tipo de combustível aqui, a nitrometano, isso aí em 2000 eu já usava essas misturas aí em metanol nos carros. Um carro que eu tinha de arrancada, ele era o meu cobaia, né? Eu ainda não aplicava para os outros, não. Eu falei, se acontecer alguma coisa, vai ser comigo. Se acontecer alguma coisa, vai ser comigo. Se eu der conta de chegar lá, beleza. Aí eu vou aplicar para os outros e vender o trabalho. Então, essas coisas assim, eu corri muito atrás. Aí, em 98, eu fui para Curitiba. Foi lá onde a injeção entrou na veia. Aí eu conheci carros que ainda estava longe ainda de eu perceber, na nossa área do Centro-Oeste aqui, a existência. Outra realidade. Lá eu vi outra realidade. Por ser um evento muito grande, que uniu Brasil e Estados Unidos, inclusive o nome era Brasil e Estados Unidos. Caramba, né? Primeiro mundo. Aí vieram carros de... Foi nível altíssimo. Altíssimo. Carros vieram dos Estados Unidos. Aliás, você acabou de apaixonar de Promode, Dragster, Funcar, carro com motor, com turbina de avião F5, né? Jet cars. Então eu vi aquilo ali, e naquilo ali eu aflorei pro carro mesmo, de preparado, né? E nós ainda estávamos nos carros aí, os Gol, motor AP, turbinada, e trabalhamos muito nisso. Então a minha vida foi em cima disso aí. Boa, né? E em 95,
Em 95, isso. Foi quando eu saí de Anápolis e fui para Brasília. Antes disso, eu tinha pego uma bandeira da Laros Turbo. Eu sempre fui invocado com isso. Nesse tempo, eu morava aqui em Anápolis ainda, em 1995. Foi quando eu fui regular um carro de um amigo meu, né, que também, né, chama Janivaldo. Ele tinha um Escort. E aí ele perguntou se eu mexia com um carro que era turbinado, assim, de oficina, né? Era um kit Garrett na época, eu lembro. Porque a Garrett fabricou esse kit para Ford. E eu fui regular esse carro. E no momento que eu achei os probleminhas de carburador dele, que eu consegui resolvê-los, né? Eu fui andar nesse carro e eu estranhei o que era um carro turbo, né, perante um aspirado. E aí, fiquei louco aqui, ele foi procurar, né? Na época, em 1995, foi muito difícil a comunicação, você não tinha, né? Sim. Muita coisa ainda para informação, né? Era telefone mesmo, DDD, telefonezão fixo, estava começando a linha celular aí, e aí eu consegui um contato em Londrina, né? Que era de São Paulo, a Laros Turbo. Ela estava sendo montada em Londrina. Ela é do Átila Cipos, né? Inclusive eu tenho uma certificação dele, foi assinada por ele, né? Eu fui para Londrina e montei um carro turbo nosso, que nós fomos para lá com o carro, um Gol na época, e voltamos com ele turbinado. Nossa, eu turbinei esse carro lá. Que história, hein? E aí foi outro momento que eu vivi da minha vida, um bocado de gente que estava ali naquele dia para pegar as bandeiras lá, de vários lugares do Brasil, né? De estados, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, e só eu lá de Goiás, do Anápolis, né? Guaizão. Falei, eu tô aqui, vamos ver, passando vexame pra caramba, né? Porque os caras conhecem demais. E aí eu tô ali humilde, querendo aprender, querendo saber como é que é, dando uma bobeirinha dali, uma pergunta idiota de carro, mas os caras né, trazendo aquele enxurrada de conhecimento de época, e aquilo para mim foi muito bom, porque quando eu voltei bem alimentado com isso. Aí a razão que aí nesse momento eu vi que a necessidade de eu ir para Brasília e levar essa ideia para lá. E lá comecei a mexer com a kit Laros Turbo, né? Quem me conhece das antigas sabe que o Elon foi credenciado e minha carreira começou nessa Laros Turbo. Justamente, o Átila Cipos foi o cara progenitor, o cara pioneiro em montar e construir um kit, né, para carros de passeio, carro de rua. Né? Na época ele turbinava o motor da Fiat, né, o Cevelzinho, Piazza, os motores AP, né, motor Chevrolet. Então tinha os kits já prontos da Laros, tudo que vinha numa caixinha. As parcerias eram boas, né? Boa. Eu peguei essa bandeira e isso me deu um know-how. Depois disso, não é igual nós estávamos falando da questão já da área da minha formação, quando eu retornei 12 anos depois de Brasília para Anápolis de novo, aí eu tive cato disso, eu tive uma estiada e dediquei a estudar. Foi quando eu fiz o curso, participei de alguns congressos, algumas coisas assim, e logo em seguida eu estava já fazendo a faculdade. Entendi. Já ingressou, né? Ingressei na faculdade, saí de lá, fui ser professor, e depois disso, em 2019, eu pedi desligamento da instituição do Senai e queria montar salas de aula. Então, é uma boa, né, parafraseando aqui uma questão, uma observação, né? Muita gente pergunta por que é CDTI, é Centro de Treinamento Ikigai. Ikigai significa razão de viver. Sim. Isso é uma cultura japonesa. Aquilo que se levanta com satisfação para fazer. Então eu coloquei esse nome, porque na verdade era para ser um centro de treinamento, para fazer alunos, né, na área de cursos, de injeção eletrônica, eletrônica embarcada, metrologia, uma série de coisas. E acabou que ela foi criando força na área de reparação. Logo, né, vem os amigos, eu conheci já o Gerson antes de eu ter essa oficina, né, o Gerson sempre foi um cara de coleção, tinha, né, esse Fordinho já está na vida dele, ele vai falando sobre isso aí daqui a pouco. Então, assim, é interessante que quando eu vi o carro uma vez, a primeira vez que eu vi esse carro dele, eu apaixonei, né? Eu já tinha ido em Curitiba, eu já vi lá, tem muitos dele. Então você olha assim, você fala, cara, eu admiro, né? Olhar assim e falar, bicho, esse carrinho já teve numa rede de fabricação onde muitas mãos, esses engenheiros não existem mais, já faleceram todos. Uma história, né? É uma história. O que ele pensou naquela época, de ver um bloco daquele, como que ele foi fundido nos recursos que tecnologia que tem hoje, tecnologia, né? nos recursos que tinha, e eles faziam uma máquina daquela. Então é muito interessante a história. O motor a combustão, então, em si,
né? É um motor que realmente, se for avaliar, desde o Ford 1929 até agora, o princípio de funcionamento é o mesmo. Né? Então não adianta. Por isso que hoje se fala em elétrica e combustão. Gente, é como você comparar um TV a válvula, né, com um TV LCD, TV LED. Não tem comparação. Pessoal, e o que ele está falando aqui é conhecimento de causa. Ele conhece, engenheiro, tá? Praticamente ele nasceu, viveu dentro da oficina, aprendeu com quem sabe, já teve parcerias com pessoas, né, gigantes aí, ó. Não está aqui à toa, não está falando isso aqui, né, por falar, não. Aqui não é um podcast só poder fazer ocupar espaço, ou querer ganhar audiência, não. Pelo contrário, né, Aaron? É verdade. É uma apresentação verídica, é uma apresentação que realmente faz jus ao nome da pessoa, à garagem, a tudo que ele está implementando aqui sobre a responsabilidade dele. Justamente. É para trazer a cultura, né? Assim, essa paixão que hoje mão de obra está muito difícil, pouca gente não ingressa mais nas áreas disso, né? Poucas pessoas conhecem também para levar o filho, falar, meu filho, pode ser trabalhar nisso. Então, estão direcionando muitas áreas hoje aí de trabalho, e essa área automotiva ainda, essa área automobilística, ela é muito vasta. Muito. E outra, eu percebo, no meu retorno após a faculdade, né, e as salas de aula, que eu fui para a oficina, fiz a aquisição das TDTI em 2020, foi época de pandemia. Aí eu fiz a aquisição dessa empresa lá, falei, vou testar de novo, vou ver se naquele exato momento me deu um sangue novo, sabe? Me deu uma... Falei, meu lugar é aqui. Sim. Não adianta. Você sentiu que realmente... É como se eu estivesse nadando contra a correnteza o tempo todo. A faculdade foi uma bênção na minha vida. Né? Foi tudo muito bom. Me agregou um conhecimento teórico, de cálculo, de entendimento hoje na área de materiais, resistência de materiais. Né? Então, mecânica dos fluidos, essas coisas, tudo que hoje eu olho no motor, a sinergia do motor e do trabalho dele, eu já compreendo aquilo hoje, né, em cálculos, né? Antigamente eu era um emperista, erro e acerto. Eu era um fazedor, né? Hoje eu conheço na prática, né? Na prática e no cálculo, na razão. Então, eu costumo dizer que eu comecei a construir minha casa foi do teto para baixo. O certo, né, é começar pelo alicerce. O alicerce é a teoria, né? É as bases, né? É começar ali o aprendizado, dentro de sala de aula, dentro de laboratório, uma faculdade de engenharia mecânica, e aí você vai crescendo e depois você vai fazer, né? Eu comecei fazendo, né? E depois lá embaixo que eu alicercei. Então, na parte de engenharia mecânica. Então, isso para mim agregou bastante, sabe, Vina? E eu gosto, eu tenho por paixão essa área que eu trabalho com satisfação. E como eu falei, em 2020 foi quando eu fiz a aquisição dessa empresa, e essa empresa destinou, né? Automaticamente ela foi igual estava dizendo do Gerson, né? Da questão do carro, e me trouxe de novo à tona naquilo que eu já fazia no passado, né? Por paixão de carro, como eu mexo com preparação, trabalhei com alguns carros no passado, com restauração também, e aí eu falei, eu vou voltar, e aí isso aí começou a cair, e de lá tá migrando para cá agora com essa nova ideia aí, né? Essa coisa nova. Pessoal, e é visionário, tá com essa ideia da garagem aqui, ó, Elon Carf, muito bacana essa ideia. Eu sou conhecedor porque eu tô com ele aqui, fez um evento aqui há poucos dias, né, Elon? Foi, dia 7. Muita gente, muito carro bacana. Então, assim, é só o começo. Esse é o primeiro podcast que estamos fazendo aqui, a garagem Elon Carf. Vamos fazer outros, muitos, né? É verdade. Vamos explanar bastante aqui. Não ver é meio complicado. Gerson Charnick. Acertei? Isso, Charnick, Gerson Charnick. Então, ele, pessoal, o Gerson é presidente da Associação de Proprietários de Carros Antigos, APCAR. Isso, é isso? Anápolis, né? Eu sou da região Anápolis. Isso, região Anápolis. Então, ele tem como eu falei anteriormente, ele tem um Ford 29. Ele está aqui dentro, capinando lá dentro, tá na garagem para a gente ver ele. E ele vai falar um pouquinho agora da experiência dele. É um parceiro aqui da garagem, Elon Carf. Enfim, ele vai falar um pouco com vocês aqui sobre a experiência. Não, eu admiro o Elon desde que nos conhecemos, né? Nos conhecemos foi num encontro que ele nos convidou para ir lá na universidade, lá onde ele estudava, né?
E a gente foi fazer o encontro lá, e desde então a gente vem mantendo. Começou uma relação ali. Aí, essa ideia do Elon foi fantástica, né? A ideia do garagem Elon Cars, na verdade, é uma garagem para guarda de veículos, né? É uma garagem para guarda de veículos. Entendi. E uma guarda diferenciada, uma guarda com manutenção do veículo, uma guarda com carinho do veículo, manter o veículo limpo, né? O Elon vai explicar isso. Então, isso me chamou muito a atenção. O Fordinho está aqui, e eu acabei vindo para cá fazer essa parceria com o Elon aí para. Pode, mas gente da loja. Loja, né? Que é a entrada da Isso. Como que é a proposta aqui da loja? Fala um pouquinho pra gente aí. Proposta da loja, né? Só salientando também, as pessoas falam, Elon Car, é uma marca. Eu passei por vários nomes já, né? Eu comecei como Carboline, ela virou Turbopress em Brasília. Depois eu coloquei o outro nome igual a CDTI, e sempre as pessoas conhecem como Elon. Oficina do Elon, oficina do Elon, oficina do Elon. Inclusive eu Foi essa? Foi. Então, aí eu falei, não, por que não? Vai ter que ser alguma coisa que está ingressado a mim, né? O meu nome mesmo, deixa. Então, se tornou Elon Car. A proposta desse ambiente aqui, né? Aí aqui nesse hall, nessa loja, né, tem até o Hat Pink aqui, que é da cultura custom. A gente quer explicar mais sobre como é a cultura custom, né? Customização, o que é restauração, o que é um carro de coleção, né? As pessoas precisam, assim, que às vezes as pessoas falam assim, o carro restaurado, ele é um carro... Não, ele pode ser de coleção. Sim. E ele pode ser um hot road. Ele está sendo restaurado para ser um hot road, sim, um carro customizado. Sim. Né? Ele pode ser um carro igual o Fordinho também, que chama de swap, pega um carro daquele, faz toda uma engenharia mudada, né, no chassi, suspensão, tudo. Ele tem as características de um Ford 1929, com uma motorização bem mais potente, né, com suspensão aplicada ali, com calibragem, com tudo, direções, pode ser até uma direção elétrica hoje, que tem facilidades, sim, nisso hoje. Você tem um carro daquele modelo ali, um Ford 1929, um motor com 200 CV, 250 tecnologia CV, de hoje. Tecnologia de hoje, com eletrônica embarcada. Você pode fazer uma roda, né, forjada nele ali, de duro alumínio mesmo, com as mesmas características da roda dele, porém com mais toda, né? Isso, na fabricação hoje de pneu, você consegue colocar um pneu, sim, parecido ali, da mesma segurança, os freios também, tudo dimensionado. Então é isso, você customizar. Entendi, né? Entendi. E a restauração, a gente vai falar mais sobre isso aí, né? Porque esse é o espaço que nós estamos apresentando aqui de entrada de hall, né? O Gerson coordena tudo isso, sim, aqui. Né? Tem mais outros espaços aqui dentro da garagem, Elon Car. E a parte, né, legal aqui, nós vamos ter camiseta, chaveiro, né, várias coisas, peça, né? Então, e outra coisa que, por exemplo, edição 3D, né? Sim. A gente faz muito bem feito. Faz aquisição do rato e de outras peças que a gente tem aqui. E para pessoas, inclusive, teve uma procura agora, o Gerson me mandou um vídeo de um cliente que tem uma miniatura de uma Ferrarizinha, charutinho, né, deve ser 1957, sim, né, um carro de Fórmula 1. Né, ele tem duas, uma está faltando umas peças plásticas que faz a separação da roda, que são os tamborzinhos de freio e tudo. Ele perguntou se fabricava, então a gente está fazendo o projeto, faz o cálculo e o plano para a impressora 3D entender aquilo ali, o sistema CAD, e produzir, né? Então até nisso nós vamos entrar nessa questão. Entendi. Né? Nós vamos restaurar até miniatura de jeito... A loja vai ter todo esse know-how aí. A gente quer apresentar para as pessoas esse tipo de trabalho. É diferenciado. Igual esse motor, a impressão 3D, então, essas coisinhas assim, que as pessoas, hoje tem muita tecnologia para trabalhar, né? Sim, então, sim, assim, a gente até surpreende com o que se tem no mercado hoje. Se a gente não estiver atualizando, a gente sempre vai ficar atrasado naquilo, quando a gente vê, surpreende demais. Mas hoje me chama muita atenção de ver, igual quando ele me mandou o vídeo, o cara pegando com o maior carinho. Você vê que o cara tem uma paixão por uma miniatura, sim, cara, desse, sim, tamanho. Ele pode não ter um carro de 1 milhão, de 2 milhões e tal, mas ele tem aquela miniatura, aquela miniatura tem um valor para ele. E olha que eu olhei o carro, e outra, não é uma miniatura qualquer, tá? Ela é de época.
Ela tá bem surrada, Tem valor. tá? Ela é de época, valor. é uma coisa que ela é de metal. A hora que eu olhei, falei, não, vamos fazer a peça para ele, Sim. né? Vamos tentar trazer essa restauração para ficar as duas idênticas. E a loja tá aqui para isso. Para isso. Também, né? Também. Pessoal, abri um parênteses rapidinho aqui, ó. Ele falou um negócio interessante, eu não posso deixar de falar sobre isso. A marca, ele já teve alguns nomes aí, tá? Mas Elon é a marca dele. Entendeu? O nome é a marca. É o que está me associando. Olha só, eu conheci ele há uns 10, 12 anos atrás, né? 12 anos. Eu tinha um carro turbo, deu um problema lá, uma revisão lá. Procurei na cidade quem poderia mexer nesse carro para dar uma revisão. Não encontrei. Me indicaram Elon. Alô, Elon. Levei no Elon foi lá e deixou o negócio liso. Resolveu. Você que tem um carro aí, turbo, alguns problemas, tá? Enfim, não está encontrando um mecânico realmente que faça o que você queira que seja feito, procura esse rapaz. Tá aqui, ó. Ele, o Gerson estão aqui, ó. Nós temos uma equipe hoje, então, né? Hoje a equipe dele é muito boa, faz esse trabalho, revisa, turbina, começa o negócio do zero, né? Também, negócio faz acontecer, não faz? Faz acontecer, amigão. Elon, e esse ambiente aqui, meu amigo? Fala um pouco pra gente aí desses carros, esse ambiente. Gostei muito. Fala pra gente um pouquinho disso aqui. Olha, Divino, isso aqui é um sonho, sabe? Um sonho já de longa data mesmo, de espera, de trabalho para realizar isso aqui. Esse ambiente aqui, ele tem a razão de trabalhar com o sistema seguinte. O proprietário do veículo que tem um carro de coleção, às vezes por questões de tempo, ou às vezes mesmo a reparação, aquela coisa toda de manter um carro desse, como a gente já tinha comentado a respeito de carros carburados, carros, né? Então, a tendência desse ambiente aqui é trazer para esse cliente, né, no caso igual esses carros que estão aqui, esse trato, né? Ou seja, o polimento de pintura, esse polimento e esse tratamento, ele acontece um polimento assim que o carro chega aqui, né, com teflonagem, com depois uma parte de protetiva todinha na pintura, e de 15 em 15 dias a gente verifica, né, como que está a aspereza dessa pintura. Então o ambiente é bem isolado, né, são telhas térmicas, né, o ambiente é muito bem isolado para a questão de poeira, né, a gente trabalha em cima disso aí para manter o carro, até mesmo por conta das nossas manutenções, elas serem mais suaves, né? A priori, quando o carro chega, ela é mais abrupta, né? O carro vai passar por um polimento, uma revisão lá na CDTI, olhar a carburação, parte toda manutenção, toda manutenção, para que nós tenhamos o histórico do carro e conhecer o carro do cliente, né? É importante. Quando ele vem para cá, aí ele já vem para seu local, né? Seu espaço, a vaga, e já vai receber os tratamentos semanais. Funcionamento, conferir bateria, carga da bateria. A gente não costuma deixar a bateria zerar a carga aqui. Entendi. Né? Então, a gente, 3 vezes por semana, o carro vem, a gente funciona. A maioria dos carros a gente está optando agora por gasolina pódio, né? Por conta da questão dessa adição de álcool, né? Na gasolina. Então, carros carburador que não tem niquelação e tudo sofre com isso. A gente está adotando agora uma gasolina pódio. Entendi. Então, trabalha esse funcionamento do carro, o carro funciona um tempo. Alguns carros a gente dá uma volta aqui no quarteirão para girar as rodas, rolamento, aquela coisa toda, né? Para não ficar tempo parado, né? Os pneus também, ele precisa girar, né? Trabalhar. Então é isso, essa é a proposta desse ambiente aqui. Tá. Eu só quero colocar um carro com você aqui. Como que funciona todo esse trâmite aí, essa situação? Eu tenho um carro, eu quero deixar aqui na garagem, né? Elon. Carta aqui, como que eu faço? Como que é o processo? A gente tem um valor agregado aí, né? Não é exorbitante, um valor que o cliente pagar mensalmente, né? E está incluso todo esse processo de mensal, trabalho, né? Mensal, E aí esse trabalho que a gente executa aí, por exemplo, ele vai para um encontro. Sim. E ocorre na volta, passa numa lama, numa sujeira, o carro chega, ele é feita a limpeza de novo, né? Qualquer coisa que ocorrer no intervalo ou no prazo que o carro está no contrato, né, e esteja dentro da nossa cobertura aqui, esse carro vai passar por todas as revisões sem ônus nenhum, só nessa parcela mensal. Entendi. Ou seja, as limpezas de carburador que ocorrer, os entupimentos que acontecerem. Então, o que fica a cargo do proprietário do veículo é só peça. Entendi. Né? Agora, peça, agora é claro que se, por exemplo, no caso de um Opala desse, o cliente deu uma brincada com ele
quebrar um diferencial, alguma coisa assim, aí realmente essa mão de obra, ela existe por quebra. É a parte, né? É uma mão de obra de quebra, né? Ou seja, corretiva. As preventivas não. As preventivas, elas estão associadas ao valor já da Você mensalidade. mantém dentro de um... Tudo. É porque, na verdade, o carro fica aqui, no caso, alocado aqui, mas com limpeza, manutenção, o carro Todo, fica ativo, ele né? é no olho completo, todo o tempo ele está no olhar nosso. Ativo. Né? Nossa equipe olha semanalmente, o Gerson, como já fica aqui, ele já percebe isso, né? Então, o Jeff é o responsável, é o né? responsável, pela e aí aqui. também tem a parte das limpezas que a gente, né, mantém isso aqui nesse estado que está aqui limpo, né? Esse aqui já é outro esse é o ambiente de garagem, né? Sim. Nós viemos lá da loja. Piso muito bem cuidado. Bem cuidado. É bom, né? O cliente gosta de ver isso. Sim, Isso aqui é um claro. lugar para nós mesmos. Eu costumo dizer que isso aqui, o encontro de carro, propriamente dito, ele não é de carro, ele é de pessoas. O carro é coadjuvante disso. Sim, verdade. É o carro que agrega a amizade, agrega o assunto, o network da pessoa. Ele leva a pessoa. Ele leva a pessoa. Então, nos assuntos de encontro de carro, é peça, é sobre o carro, é sobre a história. O como assunto é esse. Isso, o assunto é esse. Né? Como o Gerson já falou do Fordinho. Né? Então, o carro tem história. Aí o Fordinho tá aqui atrás, né? O Fordinho tá aí. Tá aqui, ó. Olha como é lindo. É lindo. Todo original. Né? É um carro que... E é um carro, eu posso dizer, né? Eu conheço ele no para-choque dianteiro ao traseiro. Né? Fiz cubo de rodas para eles, engenhei eles, né? Na mesma característica do Ford. Não tirei esse carro de nada do original. Só refiz peças para questões de desgaste muito já exacerbados, né? Então fiz as peças justamente para ajustar o carro de novo, suspensão, sistema de freio. Então redondinho. É um carro funcional. Pessoal, interessante. Ó, eu estava comentando comigo aqui nos bastidores aqui, e esse carro, esse Fordinho aqui, ó, muita gente pode olhar e pensar, mas é um carro antigo, tá? Ele roda aí, ó, na pista, se colocar para rodar, a 90 por hora, tranquilo, né, Gerson? Roda. E a garagem, a Elon Car, tá de braços abertos aqui, esperando você aí, ó, para vir aqui conhecer. Vem, procura esses dois rapazes aqui, ó, dois jovens aqui, ó. Vem conhecer. Vem aqui pra vocês verem, ó, tem máquinas aqui, ó. Temos aqui as 29, dois Opala, essa F100, ó, F100, né? É o F100. Um F100, tem um Fusca ali, tem um Cadete. Então tem esses carros aqui, e estão muito bem cuidados, dá para ver pelos dedos, como estão lindos, gente, ó, lindo. Aqui você bateu na chave, pegou, é coisa que tá com a manutenção, né, Lon? Então, é coisa realmente, e aberto esperando você, venha para cá. Outra coisa, Divina, que o Gerson está salientando aqui, as vagas são limitadas aqui, a gente vai limitar aqui entre 10 a 15 carros. Aí, pessoal. Então, entre 10 e 15 carros, aí fechou. Esses clientes aí, igual, cada carro desse aqui, a gente está falando da história e tudo, e me chama muito atenção, assim, esse cuidado que a gente preocupa com o veículo do proprietário, é o apreço que eles têm por eles, né? Sim. Então, esse apreço eu pego como se fosse para mim. Sim. Então, o que eu faço é com muito carinho, eu vejo um carro desse, qualquer coisa que veja normal, eu tenho essa necessidade de corrigi-lo o quanto antes, né? Ele ama, pessoal, ele ama o que Então, faz. assim, eu acho interessante a história do automóvel, de modo geral, larga escala, dos engenheiros, dos criadores, né? Nós temos outros carros também aqui que frequentam direto aqui com a gente, carros nacionais da época, né? Igual Puma GTB, igual os carros que foram fabricados em fibra na década de 80, com a recessão de importação. Então, esses carros eram os carros esportes que o Brasil tem. Santa Matilde, Puma, Miura, Adamo, MP Laffer, né? A Glaspac fabricava o Cobra Shelby em fibra, né? Que também foi um carro. Shelby. Então, nós tínhamos outro carro que também... São ícones, né? São muitos carros. Aí utilizando motores nacionais mesmo, né? E o Miura, por exemplo, então uns vinha com motor AP, né? E o outros vinha com motor GM do Monza. Então foi uma época, a maioria dos carros também usando o motor a ar do Fusca, né? Com carroceria, o chassi de Fusca ou Brasília. Então esses carros aí marcaram a época para aqueles que na época ainda folheavam a revista Quatro Rodas. No final tava lá essas empresas divulgando seus trabalhos, Vemo, né? E isso, pra gente de época, né? Eu me lembro disso com 14 anos. Aquilo enchia os olhos, assim, olhar aquele carro. Carro de rico, né?
Uma Santa Matilde... Cara pelo de filme, amor- né, Lô? de filme. A Santa Matilde era coisa de outro mundo, né? Um motorzão 6 cilindros do Opala, 250S. Então já era um carro robusto, um carro muito bem engenhado, né? O Puma GTB também, o Puminha mesmo, inclusive o Gerson teve aí, tive, né, Gerson? O Gerson teve um amarelinho, bonitinho demais. Então os motores a ar, então o SP2 também, né, já foi uma fusão Ixi, Volkswagen Carmanguia, né? famoso, né? O SP2. E, ó, muito interessante. Não estamos falando só de carro, mas sim da paixão, do amor, né, Lô? Isso aqui Aqui vai cativa, bem né? além do valor financeiro, muito além, né? E tem algo a mais. Não é só um carro antigo, né? É Não, uma história. uma história. É o ser humano por trás da máquina, né? Não é só o carro em si. Muita gente fala, mas que esses carros velhos, o povo fica preocupado que esses carros... É uma paixão com esses carros antigos, Não é bem esse assim, trem né? velho, né? Um carro desse hoje aqui é o preço de uma Mercedes e tal, né? De mercado aí. Então, o que acontece com isso? São carros que se tornaram igual o Opala. O Opala é a paixão brasileira. Paixão é um carro, brasileira. é o Muscle Car brasileiro, né? O exatamente. Dodge, Dart, né? Vai ser O Maverick, mas mais ainda é o Opalão, Opala. né? O Opalão, ele atingiu o público por vários anos de Agradou fabricação. mesmo, Começou aí, ó, nessa idade aqui, ó, 69, se não me engano, 70, 71, veio tendo até 92. Então o Opala, ele teve uma vanguarda muito grande no Brasil. E ele teve vários modelos de luxo, eles usavam o nome lá, né, o personalizado Saí Blues, ele tinha uma coloração marrom metálica assim, né, outra mais escura. Níveis, né, diferentes, né? Ele era um carro extremamente luxuoso. E na época, né, Rápido. a gente rápido, né, mesmo tendo o motorzinho 4 cilindros dele lá, era um carro versátil, bom. Os 6 cilindros dispensa comentário para a galera nostálgica mesmo. Esses dois são 6, né? 6 cilindros, todos eles. Esse aqui é um 250S, um 400, mas é 250S pela preparação do motor, usa tucho seco, né, tucho mecânico. Esse também tudo com Weber 40. Então, são uns carros que, quando funciona, o coração dispara, né? Então, acho que esse valor aí é o que agrega essa paixão, né? Aí, as pessoas que hoje avaliam e querem entrar para esse ramo de carro, do antigo mobilista mesmo, né? O que é o carro. É o que a Garagem Loncaf, a CDTI, né? Nós aqui com essa experiência, trazer conhecimento, né? Orientação que a gente pode oferecer. E isso é de graça, né? Nós estamos oferecendo hoje essa vida, né? Que ela prospere mais tempo, que esses carros sejam mantidos por longa data. Igual nós falamos de um carro de 96 anos. Né? Então, é um carro que já está vovôzão mesmo. É o pioneiro. Né? É interessante. Aí, pessoal, e você está vendo ele falar aqui, ele não está mostrando, mas ele está falando aqui da questão da manutenção, que vamos chegar lá ainda. Esses dois Opala foram preparados por você. Esses carros vieram prontos, né? Aí eles tinham algumas coisas para serem feitas. Eu refiz tudo. Que refazer, ou seja, ele já tinha uma Weber, porém ela precisava ser acertada. Aí, ciclagem, essas partes. Você acertou e depois... Alguns estavam com problema de ignição muito forte, né? Distribuidores totalmente danificados, então fora do ponto, válvulas presas, então, né? Problema de vazamento, embreagem, então a gente refez tudo. Regulou tudo, ajustou tudo. Alguns, igual esse aqui, eu já fiz bastante coisa nele. Então, a gente já trabalhou bastante coisa nele. Esse aqui também é um carro muito bem feito, um carro um acabamento bem preparado, um acabamento top de linha, foi feito com muito carinho também. E aí, quando a gente recebe esse carro, indiferente da gente estar fazendo ou não, né, a gente recebe ele também com o mesmo preço. A gente quer dar sequência, né, do que o outro atingiu, a gente já pode melhorar alguma coisa, a gente vai melhorando. Aprimora cada vez mais, né? Não está aqui para criticar trabalho de ninguém, não está aqui para fazer... Aprimorar. Rebaixar ninguém, que todo mundo tem uma parcela de trabalho para quem gosta. Então, toda pessoa que encara hoje essa parte de restauro de carro, ou de mecânica em si, ele tem a sua parcela de contribuição no veículo. Sim, verdade. E quando a gente pode somar com isso, né, a gente vai tentando levar esse carro mais... né, um espaço longevo, né, a longevidade desse carro mais elevada, né, por cuidado, por tratamentos, e o dono fica muito feliz com isso, né, o proprietário gosta disso,
né? Pessoas hoje, é terapêutico isso, né? Verdade. É. Pessoal, a gente tem que contar que aqui na garagem a segurança é total. O carro tá aqui dentro, acondicionado, toda a segurança, né, Gerson? É tudo automatizado, né? Muita segurança, tudo bem monitorado. Então, ou seja, seu carro vai estar seguro. Você não precisa ficar preocupado aí, deixou o carro na garagem, tá? Não. Tá totalmente seguro. Responsabilidade total, né, Lô? Isso. O cliente Então, tem, assim, o acesso ao carro, né? Todo momento. Ele pode falar, a gente está fazendo a questão dos horários dos encontros que tem o carro, para que possa também no sistema a gente receber esse carro um horário mais tardio também, né? E como a gente está monitorando tudo aqui, a próxima proposta daqui é fazer a automação da porta, que são tudo portas automáticas, né? E através das câmeras a gente vai observar todo o movimento, até mesmo o cliente, quando querer mostrar onde o carro dele está, né? Ele vai abrir o aplicativo lá e mostrar aqui é o meu carro onde está. E vai girar a câmera aqui dentro, vai ver os outros aqui e vai ver que é um lugar. Vamos dizer, um hotel, né? Um hotel. Um hotel para veículo mesmo. Na verdade é isso, ele falou a palavra mesmo, ó. Hospedar aqui. Garagem Elon Car é um hotel para carros, né? Carros antigos. Que você pode. Para veículos, né? Exatamente. É isso aí, então, gente. Esse ambiente aqui, eu gosto muito de estar aqui, ele me traz uma paz muito grande. E como eu te falei, né? Eu fico revendo as engenharias. É uma realização. Hora nenhuma, Divino, você vai ver eu falar da minha parte pro veículo. É um feedback, é ele que fala comigo. Entendi. Você entendeu? Você sente aquela... Eu sinto a história do carro, que bacana. Eu vejo o engenheiro que produziu, eu sei tem a história amor, dele, pessoal, tem amor. Eu vejo a história do carro, eu olho assim e admiro, né? Então, assim, para trazer uma vivência de atualidade hoje, né? É muito chato quando você vê essas pessoas carregarem bandeira, né? Ah, bandeira do carro elétrico, bandeira... Vocês já fizeram uma pergunta para mim, eu andei num BID, apaixonei no carro. É top de linha, é sério, é engenharia. Aí eles perguntaram para mim, né? E aí, Elon, esse negócio de carro elétrico e tal, você acha que emplaca e tudo? Olha, cara, perguntou a pessoa errada. Eu sou engenheiro, então eu quero ver tudo funcionando. Se for elétrico, se for a hidrogênio, se for a lenha, tá rodando, né? A combustível, né, de avião, é hidrazina, o que você quiser, né? A combustível foguete, né? Eu quero ver o trem funcional. Eu vejo aonde o cara aplicou o seu conhecimento ali e fez funcionar. O princípio então, se o carro elétrico tem essa ideia hoje, e é um carro realmente, a gente conhece o processo de despejar potência nas rodas, o processo binário do motor elétrico é muito mais forte do que o de combustão. Com certeza. Sem sombra de dúvida, não precisa questionar isso. Então, assim, é o futuro, né? Vai estar aí. E não adianta, nego, querer queimar. Contra isso, não tem como, não, porque... Não, amigo, você anda num carro elétrico, né, top, né? Ou também um Delfim mesmo, pequenininho, você vai ver as diferenças dos carros, né? Mas aí o que acontece? Você quer barulho, né? Você quer ronco? Aí, compra um Opala. Pega um V6, um V8 aí, né? Compra uma F100 dessa V8 aí, um quadrijet aí com tapamentão tudo dimensionado. Não é roncadeira, não é barulhenta para causar problema na rodovia, mas né? Tem o ronco do V8. Tem um rugido. Tem a alma do V8. É um leão. É um leão, é um rugidão. Então, assim, quer isso, quer sentir na pele, mas não fica querendo trazer queimar, trazer para si. Feio. Que o outro ali, porque gosta de uma linha Prime, é Nutella. Não, gente, nós estamos vivendo época de tecnologia. Sim, avanço. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é tecnologia, de poder apresentar para o mundo, né, informação. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, se for falar para mim hoje da questão também dos carros, olha, eu lido com o carro lá, a CDTI, eu trabalho com revisão de Mercedes, de BMW, de todos os carros, né, Prime. Pessoal, multimarca, viu, né, Lon? Multimarcas. E trabalho com multimarcas. Então, igual eu falei, eu já venho de berço de eletrônica embarcada, né, do meu pai. Então, eu fui muito bem na faculdade em área de informática, programação, essas coisas tudo. Eu gosto demais de área de informática, TI. Então, quando eu entro num sistema eletrônico desse, esquema elétrico de carro, pode ser... Os antigos é aqui na mão, né? Não é me gabando, mas é porque eu já estudei isso demais. Eu sou da época dele. Quando você fala assim, esse carro é antigo, eu não vejo esse Opala antigo, eu não vejo, sabe? Entendi. Antigo para mim é a Fordinha do Gerson. Aí realmente ela é antiga para mim. Agora, os Opalão, eu trabalhei neles. 16, 17 anos, né?
Então, Você encara da mesma forma que teve um carro hoje mesma 2025. coisa, Então, antigo é para quem é mais novo, né? Para mim, não, eles não são antigos. Entendi. Eu vivi eles lá, na lógico. pele, né? Todo dia regulando carro, todo dia limpando carburador, arrumando, planejando carburador, tirando a entrada de ar falsa, fazendo tabela de regulagem da giclagem toda. Rapaz, Então, é isso. Então, quando a gente fala da questão do carro elétrico, né? Igual eu estava dizendo, é uma questão de avaliar mesmo. E linha Prime, Mercedes, esses carrão que hoje, Porsche, né, Lamborghini, né, Ferrari. Cara, não é que é Nutella. Stage 1, Stage 2, Stage 3, é um nível de preparação diferente, Exatamente. é uma linguagem eletrônica diferente, que é de remapear o carro, de trazer funcionalidade para o motor, né, de trazer potência, de trazer desempenho. E o que resume isso tudo? Satisfação para a pessoa. Nada do âmbito de automóvel você vai ver falando que aquilo não dá satisfação para alguém. A busca é essa. A busca é essa. Só essa. Então, indiferente de ser elétrico, ser Prime, né, um carro linha top de linha, né, de esportivo, falou tudo. Esportivo, um bólido aí com motorzão aí de 600, de 800, de 1.000, de 1.500. Por quê? Eu venho de pista. Então, como eu já vi Dragster, ProMold, motor de 5, 6 mil CV, você já viu trabalhando tudo um pouco, com tudo quanto é tipo de combustível, tudo quanto é tipo de teste. Então a gente tem aquilo ali, a gente começa o couro ficar mais, sabe, mais grosso. Então esse tipo de coisa não afeta mais, a gente não se preocupa mais, a gente gosta de ver o que é funcional. Redondinho. Razão é essa aqui, funcional, a palavra certa é essa. Rapaz, conhece, pessoal, viu aí? Conhece bastante, viu? Eu acho importante frisar isso. A gente está comentando muito de carro antigo, mas o grupo, que a gente chama hoje de Grupo Garage Loncaf, vai atender a Mercedes 2020, vai atender o carro turbo, vai atender lá, o Elon vai estar à disposição também. Do antigo ao tecnológico de última linha, né, Elon? Mecânica. Elon, mas, isso aí, que eu estou feliz de estar aqui com vocês, gostei muito da forma que vocês estão realmente trabalhando. É um trabalho limpo, dá para ver isso claramente. E a gente vai estar junto aí para mais, entendeu? E os eventos? Fala um pouco dos eventos aí, como é que é? Os eventos a gente vai trabalhar aí mensais, né? O Gerson está com as propostas aí para a gente montar o cronograma já. E algumas vezes da semana, tipo uma quinta-feira, bateu e ele está aqui, fazer um convite para alguns, vir aqui. Não será um encontro, mas uma participação de estar aqui, porque as pessoas sempre gostam, né? Sim. De vir aqui na loja, inclusive até que eu comprei a camiseta. E a gente tira um tempo para conversar sobre carros, né? Sim, claro. Igual aquela coisa de ficar lá na oficina, lá até mais tarde, gente vai chegando, sai do seu emprego, passa lá para visitar, conversa, quando você vê já deu 8 horas, 9 horas, você fica conversando lá, né? Então nós temos esse ambiente que a gente separa para isso, né? O pessoal que já é da garagem mesmo, né? Pessoas que querem vir aqui, eu vou passar lá, o Marco, por exemplo, né? Gosta demais, também é uma pessoa que é apaixonada. E quem gosta é relaxante, né? Como é o Gerson também, o Gerson gosta bastante, E o Gerson domina essa área aqui, né? Essa parte de trabalho, de carinho com o próprio colecionador, né? Não só carro, o Gerson tem um carinho com as pessoas. Recebe bem, uma pessoa muito carinhosa. Trata, a gente tá percebendo muito aqui, carinhoso, dele, muito carinhoso. O Gerson, ele tem uma preocupação de dar os mimos para os colecionadores de carro. Mimo, tá? Não é comprar um negócio ali, não. Ele pega, por exemplo, de uma caneca, vai lá, tira a foto do carro, ele tem o trabalho de ir lá, mandar imprimir aquela caneca, fazer, e a pessoa, né? Quando aquela pessoa recebe aquele mimo ali, é direcionada a ele e o carro. Eu sei. Sabe? Então eu acho carinho, né? Eu acho essa parceria com o Gerson, assim, é uma parceria divina, né? De Deus, assim, porque são pessoas que vão, o que eu tenho pedido, né? E para isso acontecer com pessoas que têm essa mesma paixão que eu tenho, que eu gosto, você vai juntando com pessoas assim, na mesma estrada. E aí o resultado é bom. Tá? Acaba que o resultado sai bom, e pessoas que sentem acolhidas com isso. Então essa é a proposta. Então assim, eu gosto mesmo disso aí. É gostoso, é bacana. Gosto de falar de carro, gosto de falar de engenharia, gosto de falar de vários conceitos aí de gente que pensou, gente que não pensou para fazer um carro. Então assim, pessoas que começaram um projeto e não, né, e muita gente às vezes acha que a pessoa foi uma pessoa que deu com os burros na água, igual, né, tem várias fábricas no Brasil que tentaram, né,
Mas é muito difícil, o automóvel no Brasil é muito difícil progredir para a área da engenharia, né? Por questões de apoio, por questões das subsidiárias também que são fortes. Também. Então, assim, você tá um lambari no meio de tubarão. Exatamente. Né? Então, quando se fala do Gurgel, eu admiro demais, fiz um trabalho de faculdade, né, em homenagem a ele. Bonita, né? Bonita. O trabalho eu tive na Semana de Engenharia, inclusive eu tenho os banners até hoje, e os outros eu deixei lá para dentro do laboratório de engenharia da Univangélica, e fala sobre o Gurgel. Né? O Gurgel foi um promissor, o cara totalmente um engenheiro que realmente pensou muito na frente. Visionário, totalmente. Visionário. Igual ele fala, o pessoal fala, ele fez o carro elétrico. Dele, eu conheci um Gurgel elétrico lá na UNB, lá em Brasília. Então ele estava lá guardadinho dentro de um galpão abandonado lá. Quando eu cheguei, um motorzão VEG, se não me engano, era de estudo dos alunos. Então, assim, vou contar a história do automóvel e dessas pessoas que participaram aqui na nossa engenharia de automóvel no Brasil, né? O Gurgel é um deles. É muito bonita a visão dele, né? Você fala assim, Elon, você é visionário? Não, eu só estou vendo mais do que os outros fez mesmo, dando uma sequência aqui, porque visionários são eles. Eles estavam lá na frente sem recurso nenhum. Verdade. Que viram. Hoje eu conto a história deles, né? Corajosos, né? Corajosos. Hoje eu conto a história deles, e com a história deles eu aprendo, né, a ter novas ideias também, que é o que flui. Né? É motivação, né? É uma continuação. O Gurgel é fora do comum. Eu trabalhei com carros dele, né? Eu consertei carros dele. Eu adaptei motor, tirei o motorzinho de 2 cilindros dele lá, que era um motor de Fusca cortado no meio. É muito inteligente ele, cara. Aí a gente colocava o motorzinho do Volks mesmo, do 1300. Rodava, beleza. Mas, rapaz, é um carrinho bacana. Agora que é o cérebro da coisa. E fala um pouco disso aqui, Elon. Como é que... Como eu já falei que tudo aqui é um sonho, né? Lá embaixo, a garagem, ali mexe comigo, porque tá os veículos lá, né? Que eu tenho muito apreço, não só pelo carro, mas pelo proprietário que tem essa confiança na gente. E agora aqui é o cérebro da Elon Car. Aqui é o que vai trabalhar na área multimídia, aqui é onde nós vamos trabalhar, né? Trazendo assuntos, novidades e comunicando, né? Através de hoje, dessa oportunidade que a gente de criar esses podcasts aí, videocasts, e falar mais sobre a questão de carros, né? E esse ponto aqui, Divino, ressalta ainda o seguinte, ele não é só voltado para carro. Esse aqui vai ser um estúdio que nós vamos falar de vários. Então é um canal, né, que a gente vai estar trabalhando de pessoas que fazem coisas. Pessoas que colecionam carro, pessoas que fazem artesanato, pessoas que têm carro de coleção, de miniatura, né? Pessoas que fazem vestimenta, né, que são épocas né, nós estamos vendo umas épocas hoje, tem muitos uniformes bacanas para oficina. Então nós vamos trabalhar tudo isso. Abranger tudo. Pessoas que fabricam peças, pessoas que fazem um polimento de uma peça de alumínio, que tem essa atividade, para ele contar como é. Porque tudo isso, existe ciência. Quando a gente pensa que você pega uma peça polida ali de alumínio, você fala, isso aqui é só polir, só pegar um braço, uma estopa. Não é. Entendeu? O cara tem um rebolo especial, ele tem um conhecimento, ele conhece um produto. Uma técnica. Quando ele te entrega aquele produto brilhando daquele jeito, né, bonito, para você montar no veículo, ele desempenhou conhecimento. Sim. Então, é para isso que está aqui, esse local aqui. Então, por isso que eu chamo que é o cérebro. É um lugar pensante, né? Um lugar que distribui aquilo de conhecimento, de atividades, né, seja lá qual ela for. Bacana, né? Bacana, muito bom. Gerson, você, dentro desse propósito, você está aqui com o Elon, então você está ativo, está motivado, está firme, motivado, está junto mesmo. Pronto aqui para receber os amigos, né? Em princípio, eu estaria aqui das 13 às 18 horas, né? Esses primeiros momentos aqui, mas a gente vai estar por aqui, né? Vai estar aqui aguardando a presença dos amigos para tomar o cafezinho, contar a história. Porque o melhor de tudo isso é contar a história, né? São as resenhas, a gente chama de resenha, então a resenha aqui vai ser bacana. O ambiente está pronto para fazer a resenha. O local aqui está montado, está pronto, né, Lô? Isso, não, daqui para ali a gente colocar lá no meio dos carros antigos, montar uma salinha, estar lá para bater papo com os amigos, trazer um café da manhã, conversar, as ideias estão aí, a gente está tentando. Eu gostei muito da questão que você falou do carinho dele pelo cliente, muito bonito isso. Isso pode apostar realmente nessa linha, porque as pessoas querem isso, as pessoas gostam disso.
mima mesmo, o cliente tem que ser mimado mesmo, pessoa que realmente se dispõe a fazer o que vocês estão fazendo e vem para junto dessa parceria, tem que ter esse mimo, tem que ter esse carinho, porque é importante. É verdade. Eu Importante. digo assim, a gente está vivendo um momento, ele não pode deixar de falar disso, um momento no mundo quase que caótico, né? Talvez seja porque a gente tem hoje a informação na palma da mão em um segundo, do que acontece no mundo, acesso ao mundo. Então, eu acho que é um momento de refletir, um momento de humildade, de fato, esse carinho existir, né? Para que a vida seja mais amena, mais né? leve, né? Mais leve, né? A gente vai transformar isso num momento mais leve de vida. Então, por isso, o atendimento é prioridade, o carinho é prioridade, e a gente vai estar por aqui para isso. E que vem os clientes, né? Que vem os clientes. É isso aí, gente. Gente, ó, vamos encerrando então esse podcast por aqui. E foi muito bacana, muito gratificante para mim. Vejo que para vocês a recíproca é verdadeira. A gente teve um tempo junto, conversamos, trocamos ideia, tiramos dúvidas. Deixamos para vocês aí que estão assistindo aí. A Liberdade está procurando a garagem Elon Cars. Tá? É isso aí. Eu agradeço mais uma vez você que está fazendo parte disso, meu amigo. É isso, Né? A equipe também que está ali do outro lado. Isso aqui não está sozinho não, viu, gente? Tem pessoas ali de trás ali. Pessoas dedicadas. Nós estamos aqui trabalhando em prol a isso. E eu acho isso muito interessante, porque, como dizendo, né, são pessoas que fazem coisas.